Capítulo 14. Mentira. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Quando voltou para seu quarto, Noah se sentiu cansado. Mesmo que a reunião fosse curta, e apenas metade da manhã tivesse passado, o esgotamento de mana no seu corpo fez com que o cansaço o envolvesse. Pensar que com apenas aquela pouca mana que eu tenho, foi suficiente para fazer um corte limpo no bastão, eu me pergunto quão mais poderoso o estilo de sabre gêmeo pode ser com um Dantian real. Agora sei por que os cultivadores dão tanta importância ao Dantian. Se ele pode acumular uma maior quantidade e qualidade de mana, cada técnica será exponencialmente mais poderosa. A diferença será realmente muito grande. Sentado em sua cama, ele gravou a sensação da execução de seu último ataque. Essa nitidez mental deve ser o meu estado normal, a partir de agora, não. Deve ser meu ponto de partida. Não posso apenas confiar na quantidade da minha energia mental, também devo refiná-la de forma ordenada, a fim de acelerar meus pensamentos e meu processo de aprendizagem. Um de seus maiores segredos era que sua energia mental estava progredindo a uma taxa surpreendente. Nestes últimos 6 meses desde que ele começou a treiná-la, ele aumentou o tempo que poderia ficar em uma sessão de treinamento em meia hora. Os efeitos desse aumento eram evidentes, pois ele aprenderia mais rápido a cada lição que seu mestre lhe transmitia e sua habilidade em manipular a mana tornou-se mais precisa e suave. Dentro de seu mar de consciência no centro da esfera, houve uma pequena perturbação no espaço acima do mar. Parecia que algo estava prestes a aparecer, mas ainda não conseguia se consolidar. Durante essa semana, devo me concentrar completamente no forjamento dos 7 infernos e no aumento da minha energia mental. O treinamento do estilo de sabre gêmeo será usado como uma forma de descanso quando eu precisar fazer uma pausa. Eu não posso perder mais tempo. Decidindo-se sobre o novo horário para esta semana, ele imediatamente começou a trabalhar e usou toda a sua atenção para ler e memorizar o método nutritivo do corpo. À noite, ele praticava duro na runa Kezir. Pela manhã, ele passou algum tempo na meditação, tentando manter o estado aguçado que sua mente experimentou com seu mestre, então ele praticaria as formas do estilo de sabre gêmeo por cerca de 2 horas. O resto do dia foi dedicado à memorização do método nutritivo e a noite foi usada para aumentar a energia mental. Assim, os dias passaram até o dia anterior ao encontro com William. De acordo com as instruções, Noah não praticaria a arte marcial nem treinaria com a runa Kezir, mas passaria o dia lendo o tomo do forjamento dos 7 infernos e focaria sua mente para afiá-la. Durante o almoço, ele foi ver sua mãe. Noah bateu levemente na porta de sua mãe dizendo com uma voz firme: "Mãe, sou eu, tenho algo para falar com você." Depois de alguns momentos, a porta se abriu e a figura de Lily apareceu com um sorriso radiante e disse: "É tão raro você me procurar, acredito que se não fosse por sua necessidade de comer, você passaria todo o seu tempo treinando." Noah instintivamente olhou para seu corpo, antes de se concentrar novamente seus olhos em seu rosto. Faz 4 dias desde a última vez que a vi. Seu pai estava ficando mais violento com o passar do tempo, e Noah teve a sensação de que estava ligado ao seu sucesso em entrar nos guardas. Na verdade, trata-se de treinamento. Vou fazer um treinamento especial com meu mestre amanhã e ele disse que levará uma semana ou mais para que seja concluído. Então eu não a verei por um tempo. Lily imediatamente ficou preocupada e queria perguntar mais sobre seu treinamento, mas então percebeu que seu filho tinha mudado um pouco. Seus olhos estavam mais focados, sua presença era mais imponente, ele parecia uma rocha em pé em um rio constantemente resistindo ao fluxo de água. Ela conhecia seu filho e sabia que ele tinha decidido participar deste treinamento e nada o faria mudar de ideia, então limitou-se a tocar seu rosto e acariciar um pouco seu cabelo. "Prometa-me que você não vai fazer nada imprudente ou perigoso." "Não se preocupe, mãe, meu mestre estará comigo o tempo todo e ele é muito forte, então não há perigo real que possa me afetar." "Eu não me importo, prometa-me de qualquer maneira."
Seu apelo materno era resoluto e imóvel. Ok, mãe, eu prometo, eu vou ter cuidado. Ele mentiu enquanto sua mãe olhou para ele e o abraçou e ajustou um pouco suas roupas. Você pode ir, mas lembre-se de não forçar muito a si mesmo. O trabalho de uma mãe é cuidar de seus filhos enquanto eles ainda são jovens, afinal. De volta ao quarto, Noah estava dentro do seu mar de consciência. Ele não estava treinando, ele estava simplesmente focando toda a sua energia mental no treinamento do dia seguinte, revendo os vários passos e definindo sua mente para a tarefa. Quando ele pensou que era suficiente, ele deixou sua esfera mental e deitou-se em sua cama. Agora que menti para ela, não posso me permitir morrer. E assim ele foi dormir. No dia seguinte, ele foi para o lugar indicado, onde seu mestre já o estava esperando com um rosto severo. Ele acenou levemente com a cabeça, vendo o foco e a determinação nos olhos de Noah. Você tem alguma pergunta antes de irmos? Noah pensou um pouco e depois perguntou baixinho. O lugar aonde vamos é realmente a prova de som? Ninguém vai me ouvir, né? Ele não deveria se preocupar com sua vida? Ele está preocupado com sua mãe poder ouvi-lo? Sim, o lugar ao qual vamos é a prisão subterrânea do anel externo. Estamos acostumados a manter e torturar prisioneiros lá e ninguém nunca notou. Mesmo alguns de nossos homens não sabem onde é o lugar para que você possa ficar tranquilo. Noah acenou com a cabeça, apagando a última dúvida de sua mente. Estou pronto. William acenou com a cabeça, e em seguida, começou a se mover em direção ao fundo do corredor. Enquanto não chegamos, quero que repita o procedimento para mim, deste modo terei certeza de que não cometerá erros. Noah começou a falar. O forjamento dos 7 infernos é um tratamento que consiste em destruir 7 pontos de acupuntura, a fim de que o corpo crie naturalmente um vórtice de absorção que acumulará a mana do céu e da terra em suas costas. Como o processo de absorção é caótico, o espécime deve estar consciente durante esse processo para direcionar a mana no local onde 7 pontos de acupuntura foram destruídos e reconstruí-los com uma mistura de suas sobras e mana. O espécime também deve usar sua energia mental para manter juntos os pontos de acupuntura recém-criados até que eles se solidifiquem e se conectem completamente ao seu corpo. O último passo é suportar a transformação que os novos pontos de acupuntura causarão ao corpo do espécime, e em seguida, esperar para que seu novo corpo seja completamente preenchido com mana para passar por esse processo por mais 6 vezes. William parou no final do corredor e bateu na parede na frente dele em pontos aparentemente aleatórios. A parede tremeu e deslizou para a direita, mostrando uma passagem escura e rochosa que foi para baixo. Estamos quase lá, agora me explique os perigos e vantagens desse método. Dizendo isso, ele começou a andar pela passagem e Noah o seguiu. Capítulo 15. Resista. Há 5 desvantagens. A primeira e a maior é a alta taxa de mortalidade do treinamento, uma vez que há um erro no processo, pode causar a morte do espécime. A segunda é a dificuldade do processo, uma vez que o espécime deve controlar ativamente a mana enquanto seu corpo está sendo destruído e reconstruído. O terceiro problema deve-se ao fato de que o processo de destruição não pode ser feito pelo próprio espécime, uma vez que os pontos de acupuntura estão em suas costas e há a necessidade de um ajudante hábil. A quarta é a necessidade de o espécime não poder praticar qualquer método diferente de nutrição corporal antes de terminar os 7 ciclos do treinamento, uma vez que os pontos de acupuntura em seu corpo ainda são frágeis e não podem suportar qualquer processo diferente de nutrição. A quinta e última é o valor de usar tal processo, já que o espécime pode apenas esperar que seu dantian seja formado, e em seguida, usar um método nutritivo ortodoxo em vez de arriscar a vida. Disse que o Doutor Louco, o criador do método, teve seu dantian severamente danificado, mas não desistiu de cultivar, e é por isso que ele veio com esse método. Noah continuava explicando enquanto seguia William pela passagem rochosa. Seu mestre só acenava toda vez que terminava uma frase.
Um som veio por trás deles quando a fonte de luz foi cortada, foi a parede fechando novamente por si só. Só então Noah notou algumas pequenas luzes no fundo da passagem que eram tochas de madeira fixadas nas paredes desta caverna. Com sua energia mental já muito forte, não era um problema para ele continuar descendo mesmo antes de seus olhos se acostumarem com a escuridão. A maior vantagem é que quando completar todos os 7 ciclos você receberá um corpo de rank 3 extremamente sensível à mana, de modo que irá melhorar seu uso de artes marciais e fortalecer consideravelmente seus sentidos. A razão pela qual o corpo pode ser considerado de rank 3 é que após 7 ciclos, a qualidade de mana no corpo será igual à do Dantian, de modo que o nível de nutrição será o mesmo. Além disso, diferente de qualquer outra técnica nutritiva, o método forjamento dos 7 infernos não precisa de meditação usando formas ou posturas para reabastecer a mana no corpo, porque os pontos de acupuntura criados continuarão a absorver a mana de acordo com o ciclo em que o espécime está, até que o corpo esteja cheio dele. Finalmente, quando o treinamento acabar, o corpo funcionará como um Dantian menor, então o processo de absorção do cultivador será mais rápido e seu espaço de armazenamento será maior. É bom ressaltar que a maioria dessas vantagens diminuirá em eficácia quando o cultivador pisar em um reino mais alto. Enquanto Noah falava, eles passaram por várias salas vazias. Apenas algumas delas tinham pessoas acorrentadas dentro. Eles não eram mais que pele e ossos. Depois de algum tempo eles viraram à direita, e passaram por uma porta de metal, entrando em uma sala cheia de ferramentas de tortura. William apontou para uma mesa de metal enferrujada com algemas de metal em ambos os lados. Tire a parte superior de suas roupas e deite-se com sua barriga apontada para o chão, eu vou amarrá-lo à mesa e dar-lhe um pano para morder. Então vamos começar. Quando Noah estava prestes a tirar a roupa, William colocou a mão em seu ombro e perguntou hesitante. De agora em diante, não há como voltar atrás, é sua última chance de impedir-se de fazer algo que você possa se arrepender. Noah sorriu um pouco vendo como William estava preocupado e respondeu honestamente. Nunca houve um caminho de volta para mim, mestre, não desde que esse bastardo, filho de uma puta, teve um sonho estúpido de se tornar forte. Então ele se despiu e com seu corpo quase nu, ele deitou-se sobre a mesa de metal com braços e pernas abertas e suas costas para o teto. William sentiu um pouco de pena. O céu e a terra eram justos com todos, dando-lhes talento e métodos para se tornarem fortes, mas os humanos eram gananciosos e monopolizaram os métodos para obter ainda mais poder. Se é poder que você procura, você deve servir sob aqueles que podem ensiná-lo como obtê-lo. Eu me pergunto o que eu teria feito se eu tivesse na situação deste garoto. Observando esse garoto de 10 anos e meio deitado na mesa usada para torturar prisioneiros, William se aproximou dele. Primeiro, ele acorrentou os braços e pernas às algemas e depois pegou um pedaço de pano de dentro da manga e colocou na boca de Noah. Eu vou começar. Destruirei os 7 pontos de acupuntura na ordem descrita pelo Doutor Louco, então você estará por conta própria a partir de agora. Boa sorte! William colocou a mão nas costas de Noah e se concentrou. Ele escaneou o corpo procurando a posição precisa dos pontos de acupuntura, e uma vez que os encontrou, pegou 7 lascas de mana de seu Dantian e as inseriu nas costas do garoto. Eu vou começar. Noah apertou suas mãos nas correntes se preparando para a dor. A primeira lasca de mana detonou destruindo um ponto de acupuntura com ela. Uma dor indescritível atravessou Noah enquanto ele soltava um grito através do pedaço de pano em sua boca. Ele sentiu as costas se despedaçando enquanto convulsionava para tentar fugir da dor dentro dele. William permaneceu imperturbável desde que sabia que não poderia perder o foco nas outras 6 lascas de mana. Agora mais 2. Ele gritou. Mais 2 lascas detonadas destruindo os pontos de acupuntura correspondentes. Desta vez Noah sentiu como se alguém estivesse usando um martelo para esmagar suas costas já quebradas. Mesmo enquanto ele gritava e convulsionava, Noah repetia a mesma frase simples em sua mente. Aguente, aguente, aguente.
Seu foco era se manter consciente durante esse processo, e seu extraordinário progresso com energia mental mostrou seus frutos neste momento. Mas William não podia esperar que ele se acostumasse com a dor. Mais 3. Noah parou de tentar controlar seu corpo, ou para dizer melhor, ele não podia mais controlar seu corpo. Se não fosse por William segurando-o sobre a mesa, ele provavelmente teria arrancado à força suas próprias mãos e pés para fora das algemas. Vestígios de sangue apareceram no pano dentro da boca de Noah enquanto ele continuava gritando sem fim. Ele entrou em um estado frenético onde ele não conseguia entender se ele estava pensando em algo ou gritando. No entanto, a frase era a mesma. Aguente. O último. Desta vez, a dor não aumentou, mas um sentimento familiar apareceu. Isso é, a morte. Então é uma corrida entre a morte do corpo e a reconstrução dele. Venha! O redemoinho estava sendo criado e William continuou segurando o corpo de Noah, a fim de deixá-lo se concentrar na reconstrução. Através de toda a dor e da sensação de seu corpo morrendo, Noah finalmente sentiu a presença da mana em suas costas. Estava sendo acumulada em alta velocidade e estava permanecendo sobre ele. Agora, ignorando todas as outras sensações, ele se concentrou apenas na mana atraindo para os 7 lugares onde seus pontos de acupuntura estavam. A mana entrou nos espaços agora vazios e se acumulou até que eles estivessem cheios. Depois que os espaços se encheram, Noah usou a mana restante nele para fechar o espaço em torno dos novos pontos de acupuntura esperando que eles se formassem. Pouco a pouco, a mana misturada com alguns fragmentos ósseos começou a se solidificar e a se ligar aos seus sistemas circulatórios e seu sistema esquelético. Outra onda de dor agrediu Noah quando os novos pontos de acupuntura se fixaram à força nas partes já existentes de seu corpo, mas ele estava preparado para isso. Ele continuou concentrado enquanto sua vida estava indo embora, indo em direção a uma escuridão que ele conhecia muito bem. Então o primeiro ponto de acupuntura terminou seu processo de solidificação e se fixou completamente dentro do corpo de Noah. Uma onda de força passou por ele quando o ponto de acupuntura começou a agir. Então era a vez do segundo, e depois o terceiro, até que todos os 7 novos pontos de acupuntura começaram a funcionar dentro do corpo de Noah. Ele segurou as paredes que criou para isolar o processo por medo de algo dar errado, mas sentindo a escuridão ficar cada vez mais longe ele começou a relaxar e lentamente liberou sua concentração. Com esta nova vida invadindo seu corpo, a sonolência tomou o controle dele enquanto lutava para ficar acordado, mas naquele momento, William segurou sua cabeça e disse com um sussurro: "Está tudo bem, você conseguiu. Você pode descansar agora." A última resistência mental de Noah caiu ouvindo essas palavras, e ele desmaiou no local.